todos. E hoje nós temos mais uma palestra do nosso MASH Coloquia 30 anos, né? E 30 anos do MASH, do MASH Coloquia, que é ele começou em 1996, com os temas ligados às áreas científicas, na verdade. Depois mudou para as nossas especialidades. E agora a gente, este ano, está trazendo as nossas parcerias, né, para a gente ouvir os nossos parceiros de trabalhos e trocas e colaborações desses anos. E é essa assim, eu acho que o significado maior dessa série deste ano, que é organizada pelo professor Márcio Granato, é justamente a gente enfatizar e dar mais significado a essas colaborações interinstitucionais e de pesquisa e técnicas também, né? Bom, hoje nós temos o professor Bruno Castilhos, diretor do LNA, do Laboratório Nacional de Astrofísica, com quem o MASH vem trocando, e ele vai falar sobre isso, eu não vou falar, dessas nossas colaborações, pesquisa, da técnica de museu, da questão dos acervos, da história, né? Enfim, o professor Bruno Castilho, só para uma palavrinha sobre ele, possui graduação em astronomia pela UFRJ, ele tem mestrado e doutorado em astronomia pela USP e também trabalhou como pesquisador no exterior, né, por longo tempo. Isso. E atualmente é pesquisador adjunto 3 do Laboratório Nacional de Astrofísica, membro do Conselho Técnico-Científico do MASH, é mais uma das nossas colaborações também, e é o atual diretor do LNA, né? Ele tem a experiência de pesquisa dele em astrofísica estelar, e atua principalmente nessa área de astrofísica estelar, em populações estelares e química das estrelas, né? Então, vou passar a palavra para o professor Bruno e agradecer a sua vinda. Obrigado. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar das colaborações entre o MAST e o LNA. Colaborações que, na minha opinião, têm sido bastante frutíferas. A gente tem conseguido resultados muito interessantes. Vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo juntos. E eu acho que mais importante até do que os resultados que a gente já obteve até agora é a construção dessa história de colaboração, que é uma coisa que ficou muito atrasada, ficou muito largada entre os institutos de pesquisa do Ministério, e que, por um movimento do Ministério e agora nosso, está sendo retomado aos poucos, mas com consistência, e a gente espera que isso vai cada vez melhorando mais e que a gente consiga trabalhar realmente em sinergia, juntando as nossas forças e diminuindo as nossas fraquezas, né? E é uma coisa que a gente precisa, né? A maior parte do que eu vou mostrar para vocês hoje aqui foi trabalho da equipe de vocês, né? Nós colaboramos com o conteúdo, com a ideia, com um pouco de trabalho, mas a maior parte da mão de obra foi o pessoal de vocês que fez. E, na verdade, a sua equipe poderia falar muito melhor do que eu sobre o trabalho que eu vou mostrar aqui, mas como não dava para chamar cada um de vocês, eu vou fazer um geral, e aqueles interessados na plateia, se eu falar alguma coisa errada, me corrijam, por favor. O LNA e o MAST tem uma história parecida, né? Ambos são desmembramentos do Observatório Nacional. Esse desmembramento aconteceu por uma necessidade de especializar as missões. O Observatório Nacional era uma instituição grande e que tinha muitas missões, né, no seu colo, e não conseguia dar conta de fazer todas elas da melhor forma possível. Para especializar essas missões, tinha que ter uma outra cabeça gerenciando aquilo. Na época não funcionou
o Observatório Nacional, fazer a pesquisa em astronomia, fazer a divulgação e a história da ciência e gerenciar os observatórios. Isso é uma coisa que veio da comunidade científica, a comunidade científica demonstrou a insatisfação de como a coisa estava sendo feita, os pesquisadores internos e externos trabalharam para que houvesse essa especialização das missões e o desmembramento. Com certeza isso não aconteceu sem choque, né? Nem sem lágrimas e ranger de dentes, foi um processo difícil, né? Nenhum instituto, nenhum ser gosta de perder partes suas, né? E para as partes que se separam também é um começo difícil, né? O LNA e o MAST foram oficializados como institutos do CNPq em 1985. O LNA já era uma divisão do ON com o observatório funcionando desde 1980, né? E começou a vida com poucos pesquisadores, poucos DS, baixo orçamento, né? E se virem, vocês queriam ser, né, institutos, agora vocês vão em frente, né? E o começo muito parecido, né? E cada um tratou de tentar realizar a sua missão. Agora, é preciso colaborar entre os institutos? Para que essa colaboração? No começo, essa é uma impressão minha, particular da história, de como que a coisa aconteceu, pode ter outros aspectos que eu não percebo, mas existia uma questão da independência. Os institutos são novos, são institutos recém-criados, e se eu vou colaborar com você, que era da outra divisão do mesmo instituto, se eu preciso colaborar, isso pode ser um sinal de fraqueza. Se eu fui criado como um instituto independente, eu tenho que mostrar a minha independência, eu tenho que fazer a minha missão sozinho. Nesse momento, propor colaborações com o Observatório Nacional, com o MAST, era a mesma coisa que querer voltar para casa, né? Parece aquele filho, né, que fala: pais, estou indo para a faculdade, né? E continua sentindo saudade, continua sentindo falta da comida, né, e da roupa lavada, mas não dá o braço a torcer. É a necessidade de demonstrar a sua independência. E a gente passou por um período longo disso. Existem outros fatores, né? Distância física, distância das missões, mas a minha impressão de que esse sentimento de que colaborar demonstrava fraqueza foi uma coisa importante, né? E que cada um tinha que tocar a sua missão e mostrar que aquela missão era importante fazer sozinho. E isso aconteceu desde 1985, durante, né, praticamente 20 anos. A coisa foi desse jeito. E houve um distanciamento dos institutos, né? O MCT, né, a partir dos anos 2000, 2005, começou a querer ver a coisa revertida, né? Tinha pessoas no Ministério, né, uma delas o Dr. Carlos Oiti, que era um grande incentivador, que os institutos começassem a colaborar, né, incentivar essa colaboração, e os próprios institutos começaram a perceber que, se eles quisessem transcender aquilo que estavam fazendo, precisavam colaborar, porque nosso recurso é finito, em pessoal, em dinheiro, em possibilidades. Passada a época, né, da criação e da maturidade da sua independência, né, como instituto, a gente, se quiser crescer, vai ter que colaborar, porque o cenário de crescimento individual de cada instituto infinito acabou. Foi dito claramente: vocês não vão ter mais vagas, não vão ter mais recursos, né? A gente está vendo isso acontecer ao vivo, né, nesse ano, de que a situação não é fácil, né? A situação financeira do país está mudando, e isso reflete imediatamente na nossa missão e no nosso dia a dia. E se a gente quer crescer e quer continuar fazendo uma missão de qualidade, a gente tem que somar forças com outros institutos, outras universidades, outras equipes que também queiram fazer a mesma coisa que a gente. Então, no meu ver, essa colaboração não só é importante, como é necessária para que a gente consiga trabalhar e mostrar resultados importantes em situações difíceis como a que a gente está vivendo agora. A colaboração oficial, né, do MAST com o LNA começou, né, nos anos 2010, né? O Alfredo, então, era o diretor aqui do MAST, e o Albert, diretor do LNA, e uniram esforços para preservar, né, a memória da pesquisa científica, né, e assinaram esse convênio de colaboração, um convênio geral, né, para
cobrir várias iniciativas que pudessem aparecer de trabalhos entre o LNA e o MAST. Os projetos que estão em andamento hoje, né, são o livro da história do LNA. Esse foi o projeto inicial, foi o que deu a partida dessa colaboração, né. O LNA já tinha uma bagagem histórica grande e a gente percebe que mesmo dentro da instituição, quem está lá não consegue preservar todos os detalhes da história. Você conversa com um, conversa com outro, algumas pessoas sabem de alguns detalhes, outras sabem de outras, e se não registra isso, essa história vai se perdendo. Por tempo, por falta de informação e porque as pessoas vão deixando o nosso convívio, ou seja, por aposentadoria, ou por morte, ou por, né, cada um vai tomando seu caminho e a memória vai sendo perdida. Então, o LNA reconheceu que era a hora da gente começar a registrar isso para preservar a história, que embora uma história curta, em tempo, é uma história rica, porque você pode falar, não, são só 30 anos, né, dos institutos, não tem ainda motivo, não é uma coisa histórica ainda o que aconteceu há 30 anos atrás. Né? Há 30 anos atrás, né, eu estava na faculdade, já ouvia falar no LNA, a gente lembra do que aconteceu há 30 anos atrás. Mas é uma história tão rica e tão cheia de detalhes, né, que se a gente não registrar isso, não colocar as coisas, né, num trilho organizado, essa história ia se perder. Né? Então, das conversas do Albert com o Alfredo, surgiu a ideia do livro, né, e os pesquisadores do MAST, né, abraçaram a ideia, porque isso é uma coisa que, né, aparece bem, né, que gostam dessa ideia de ir lá e preservar aquilo, né, as pessoas foram treinadas e estão aqui por causa disso. Né. Depois veio a ideia do museu virtual, né, de preservar material do LNA físico, peças antigas que a gente tem, e antigas, de novo, não em tempo. O material mais antigo que a gente tem é de 35 anos atrás, quando foi criado o observatório. Você fala, vai guardar um equipamento de 35 anos atrás? Que história tem isso? Né? Tem a história que esse foi o equipamento que começou a astrofísica observacional no país. E muito desse equipamento já não é usado mais, porque já mudou a ciência, já mudou a técnica, e isso foi o que a gente usou para fazer o começo da astronomia aqui, em solo brasileiro. Então, não é velho, mas é histórico. Só que o LNA não tem onde guardar, nem onde expor essas peças. Então, surgiu a ideia de a gente fazer isso, né? Já com a conversa do pessoal que estava trabalhando no livro, com os pesquisadores do LNA, a ideia de criar um museu para a gente preservar essa história, preservar os equipamentos e mostrar eles de forma virtual. Tem também a questão das exposições itinerantes, né, que o MAST tem exposições muito interessantes, exposições muito bonitas, né, e da conversa da pesquisadora, né, Tânia, lá do LNA, e da Cláudia, né, as duas estavam lá em Itajubá, né, e falaram, o que faz aqui nesse lugar? Vou mostrar para vocês já, né, e dessa pergunta surgiu um trabalho muito interessante, né, e também a questão da poluição luminosa. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre cada um desses. O livro da história do LNA, eu vou citar aqui algumas pessoas principais nesse projeto, né? E com certeza a Cristina Barbosa, né? Que carregou o piano desse livro, né? Não é um livro fino, né? Nem leve, é um livro pesado, né? Tem conteúdo, tem muita página, né? E muito trabalho atrás desse livro. O Albert, que era então o diretor, mas que ele é idealizador e coautor desse livro, né? Os dois trabalharam para valer, e os bolsistas também aqui do MAST, e mais uma porção de gente, né? Vários astrônomos, infelizmente cortou aqui, desculpa, ficou cortado o parágrafo, mas vários astrônomos que colaboraram, né? Dando seu depoimento, lendo e revisando o material. E esse livro está, depois de muitos anos de pesquisa, né? Houve pesquisa física, pesquisa material, pesquisa documental, né? Muitas entrevistas com pesquisadores, né? Levantar todo esse material, tentar colocar isso numa ordem histórica, comprovada, né? Uma decisão que foi feita pelos autores, né? E que nós concordamos é que tudo que está no livro seja documental, não é um livro de histórias contadas, é um livro do que está registrado, né?
Com certeza teria ainda muito mais material para ser colocado, mas foi decidido que nesse livro estaria a história documental do LNA, como ela aconteceu nos documentos. Então foi um levantamento muito grande de documentação, de iconografia, de fotos, né, de equipamentos. E hoje está na fase de editoração esse livro. Essa é uma prévia da capa do livro, né? Da Serra da Mantiqueira às Montanhas do Havaí, né? A história do Laboratório Nacional de Astrofísica. Né? O título também foi né, arrancado a fórceps dos autores, mas essa é a concepção atual, né? Uma foto do céu do hemisfério sul com a cúpula do telescópio de 1,60 m. Né? E tem mais algumas imagens do livro. Essa é a parte interna, que é a primeira imagem. Aqui, né, o Marte e o LNA trabalhando juntos na história do livro. Essa é uma das páginas diagramadas, né, do primeiro capítulo. Essa é uma das páginas que vai falar de cada observatório que o LNA gerencia. E a gente queria que fosse um livro de história, com material documental, mas que também fosse atrativo. A gente não queria um livro que o leitor pegaria, ganharia aquele livro da história do LNA, dá uma passada e fala, nossa, que livro chato, né? E guarda. A gente quer um livro que as pessoas queiram passar as páginas, queiram ver o que tem na próxima, né? Então, tem história, tem fatos, tem documentos, mas é um livro bonito e interessante que você vai querer saber o que está no outro capítulo. Então, estou muito contente, está na fase de editoração e a gente está preparando já o pregão para impressão. Esperamos que conseguimos imprimir esse ano ainda e vocês vão ter em mãos uma cópia, né, da história do LNA até esse momento. Né? As exposições itinerantes foram parar no LNA por causa de espaço e oportunidade. Né? A Cláudia e a Tânia andando, né, que está de bar, para falar, o que é isso? Né? O que é esse prédio? Aí fala, é a estação antiga, né, da ferrovia aqui do sul de Minas. Ah, e o que funciona lá agora? Ah, é o Museu Municipal. O que tem lá dentro? Nada. Né? Na verdade, nada é um exagero. Tinha uma exposição de algumas fotos antigas, mas basicamente o museu ficava a maior parte do tempo parado. Né? E aí, por que a gente não dá uma movimentada nesse museu? Né? A Tânia, que é pesquisadora do LNA, que está aqui agora no MAST, ela contatou a prefeitura achou a ideia ótima e com o apoio da prefeitura do LNA e do MAST a gente levou uma primeira exposição, foi a exposição do Luiz Cruz, né, um cientista a serviço do Brasil, e foi um sucesso, né? Deu uma mexida no museu, deu uma mexida nas escolas, todo mundo gostou, né? E foi um trabalho que a gente achou que valia a pena. Então até hoje, desde esse dia, já foram 4 exposições, né, que foram levadas para lá, a do Luiz Cruz, do Santos Dumont, a do Leonardo da Vinci e a do Eclipse e o Presidente. E a gente espera que assim que a situação de diárias e passagens melhorar e a gente puder movimentar o nosso pessoal e material, a gente continue com esse projeto que está sendo muito legal, não só para o LNA, mas também para a cidade. Né? Eu quero botar o nome de algumas pessoas que trabalharam. A Tânia foi fundamental na coordenação local lá dos trabalhos, dessas exposições que vieram primeiro. O Antônio Carlos Martins, né, o pessoal da conservação das peças, o Paulo Nascimento, o Carlos Nascimento, o Paulo, o Ivo, o Bruno, né, que trabalharam pra caramba, debaixo de sol, pregando as coisas lá. Né? A história do rato morto eu conto numa outra palestra, mas o Bruno sabe, verdade. Né? Ok, sobra tempo. Né? O pessoal, a gente trabalhou, né? Trabalhou mesmo carregando as coisas. Né? As imagens pularam. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, as imagens estão sobrepostas. Eu peço desculpa. Depois, se tiver jeito, eu mostro. Mas a exposição do Luiz Cruz e do Santos Dumont foram montadas naquele espaço da antiga estação ferroviária, que é o Museu Municipal de Itajubá. A exposição do Leonardo da Vinci não cabia naquele museu, a gente teve que procurar um outro espaço. Conseguimos daí a colaboração da Universidade Federal de Itajubá, que cedeu o espaço da biblioteca deles, eles têm um espaço grande na frente da biblioteca, né? Foi montada lá, e a do Eclipse e o Presidente também montada na Unifei. Então as exposições itinerantes são uma colaboração do MAST, do LNA, da Prefeitura de Itajubá e da Universidade Federal de Itajubá. Mas o que representa, né, essas exposições? Que nós gostamos de ir lá, gostamos de ver, né?
Uma das coisas interessantes que eu acho também, a gente imprimiu o catálogo da exposição do Leonardo da Vinci, que o Marte já tinha isso preparado, editorado, mas nunca tinha tido a oportunidade, né, de colocar isso para rodar. Na verdade, eu sei que vocês têm também, mas eu trouxe algumas cópias, quem não tem ainda, depois pode pegar aqui, né? E para a cidade, né, faz, levamos uma exposição a mais para a cidade. Isso para o Rio de Janeiro ou para uma cidade grande pode parecer pouco, mas eu vou mostrar para vocês alguns números, né, do que a gente... As imagens não estão aparecendo, elas estão sumindo. Esses são os números que a gente tem de visitantes registrados, que entraram e assinaram o livro de presença. Na verdade, os números são bem maiores, porque muita gente vai e não assina. Então você pode pensar que os números são 50% ou até 100% maior do que isso. Você fala, Luiz Cruz, 700 pessoas. Não é tanto para ver uma exposição. Não é tanto se você pensar numa cidade grande. Itajubá tem 100 mil habitantes. A exposição do Leonardo da Vinci teve 2.700 visitantes registrados. Se a gente fizer a conta por baixo, foram cerca de 4 mil pessoas que visitaram a exposição do Leonardo da Vinci em Itajubá. Isso significa 4% de toda a população da cidade foi lá ver. Se fosse no Rio de Janeiro, seriam 400 mil pessoas. Então, um número assim, absoluto de 2 mil pessoas não parece muito, mas para a cidade faz diferença. Né? Um número muito expressivo da população toda viu essa exposição, ficou sabendo do que tinha lá, participou, a criançada das escolas foi, os professores fizeram propaganda nas escolas, as escolas levaram as crianças para ver, para participar, para tocar nos objetos das exposições, para fazer perguntas. Né? Tem o trabalho da Tânia, na revista do Museologia e Patrimônio do MAST, que descreve bem esse trabalho, fala sobre o perfil do pessoal que visitou, o que eles acharam, tem um comentário deles dizendo o que eles acharam da exposição, e nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, porque é importante para nós e é importante para a cidade também. A gente está levando alguma coisa para a população, né, que nem sempre tem material cultural à disposição, e ainda mais que todas as exposições foram gratuitas, né, em espaços abertos que qualquer um poderia visitar a hora que quisesse. Então é um projeto que foi muito legal e que eu espero que continue. Né. O museu virtual, como eu falei para vocês, né, a ideia é registrar e difundir o acervo de instrumentos científicos e de observações que foi realizado no LNA, colocar isso disponível para o público em geral, para o pesquisador interessado, mesmo que a gente não tenha ainda um espaço físico para mostrar. Né? Como todos os institutos, nós temos planos para o futuro, a gente gostaria de ter um novo espaço, um prédio maior, com um espaço para colocar essas peças, mas não queremos esperar até que esse futuro sonhado aconteça para que as pessoas possam ter acesso a esse material. Então a ideia foi reunir o material, catalogar esse material para que ele também não se perca. A gente sabe de peças que já existiram, que já não estão mais lá, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Às vezes a peça se perde, é jogada fora, alguém leva. Isso não pode acontecer. Então nós registramos as peças, estamos catalogando, numerando e estamos colocando as peças numa reserva técnica. Elas vão estar lá preservadas fisicamente e vai ter acesso a essas informações através de uma homepage. Né? E para pessoas que tiverem interesse específico em alguma coisa, procuram, né, o LNA e podem ter acesso à peça física através de consulta. O Marcos, coordenador da museologia, né, a Cláudia, Penha, a Kátia, a Maria Lúcia, a Tânia e mais uma opção de gente trabalhou. Isso é um trabalho que ainda está em andamento, tem muita coisa para a gente levantar ainda. Em termos de número de peças, do que a gente tinha para achar no LNA, a gente já conseguiu a maior parte. Tem coisas ainda que a gente ainda tem que abrir a gaveta de alguns pesquisadores, né? Quando ele estiver de férias, que ele está com alguma coisa guardada na gaveta, mas a gente vai chegar lá. Né? Mas a maior parte das peças já foi vista, já foi fotografada e está sendo catalogada. E agora entramos na fase da gente ter que tirar as fotos e começar a preparar realmente o museu. Né? O pessoal, a Maria Lúcia, a Kátia, já começaram a trabalhar, a Tânia também colaborando, nessa homepage. Já tem uma prévia da homepage no ar, né? Não está disponível para o público em geral, porque ela ainda está sendo trabalhada, mas está ficando muito legal. Né? Tem explicando sobre o museu, qual o objetivo dele, né? Fala um pouco sobre a história do LNA, baseado no texto do livro.
Tem a parte da linha do tempo mostrando a história do LNA. Tem o acervo museológico lá, quais exposições que estão em andamento. Então, muita informação que vai estar disponível, organizada, né, para o internauta, para o interessado ver. Né. Esses aqui são alguns print screens da página. Né. Tem a parte de fotografias, tem a parte da construção do APD, a montagem do telescópio, a apresentação do APD para as autoridades, a fabricação do telescópio nos Estados Unidos. São fotos históricas muito interessantes, né? Interessantes para o historiador, para o leigo e para o astrônomo também, né? Porque você vê um pouco da história do equipamento que você está usando. São equipamentos históricos, mas que ainda estão funcionando e estão produzindo artigos científicos. Tem a linha do tempo, né? Mostrando, né? Tirando do texto do livro, aquelas datas mais importantes que a pessoa pode seguir para ter uma ideia do que aconteceu, como que o LNA preparar lá e, né, o que está acontecendo até hoje. Essa foto aqui é do Abraão de Moraes, o Muniz Barreto, né, numa missão de observação do eclipse em Bagé. Esses dois personagens foram muito importantes para a fundação do LNA, do Observatório de Montanha. Né. Aqui tem alguns números preparados pela equipe, né, da Cláudia e da Maria Lúcia, do número de coisas que já foram registradas. Tem a parte de material fotográfico, medidas fotoelétricas, que ainda, né, a gente tem os rolos, são coisas históricas que a gente vai guardar, aquisição digital, parte do controle dos telescópios, elementos ópticos, objetos comemorativos que o LNA guarda e outros que não se enquadram em nada disso, né? Que estão vencendo de longe na corrida, né? E tem muitas peças interessantes, né? Vou mostrar para vocês algumas das coisas que a gente tem lá. E também tem esse trabalho, né, no erittenhouse.org, e que fala bastante sobre esse trabalho. Se vocês quiserem mais informações sobre o museu, como é que ele está sendo trabalhado, a filosofia que está por trás desse trabalho, vocês podem acessar esse artigo aí. Essa é uma das peças que vai entrar no museu. Essa é uma ideia de como a gente vai apresentar, não só a foto da peça, mas a nossa ideia é fazer para todas as peças esse tipo de trabalho, fotografar a peça em várias posições, né, para que a pessoa que está acessando possa ter uma ideia realmente de como que é a peça, né, não só ver uma foto, mas falar como ela foi utilizada, para que ela servia, né. Essa, por exemplo, né, que não é uma peça esteticamente bonita, né, é uma chapa de alumínio com um tanque, né, mas aqui dentro, né, nessa parte, está montado o primeiro CCD em operação no Brasil. O que é o CCD? CCD é um dispositivozinho que quando você, né, tira uma foto para botar no seu WhatsApp ou no seu Facebook, de uma coisa qualquer no seu celular, ele que registra a imagem. Hoje qualquer celular, qualquer câmera tem um CCD. Na década de 80, isso era raridade. Os primeiros CCD em existência foram utilizados para astronomia. Foi um projeto dos laboratórios Bell nos Estados Unidos para montar uma memória de computador. O projeto falhou feio. A memória de computador deles era péssima. Mas um técnico, junto com outros cientistas, descobriram que falhou porque aquela memória era sensível à luz. E eles iam jogar fora aquele projeto de milhões de dólares. O pessoal da astronomia falou, sensível à luz? Né? Pera aí, né? E de uma memória de computador falida veio um sensor de imagens que hoje o mundo inteiro usa, né? E que esse daí foi o primeiro em operação no Brasil. Não só em astronomia, mas como em qualquer área. Foi o primeiro CCD e foi utilizado no APD, né, durante 20 anos, e hoje em dia a gente pode falar sobre a história dele e a ciência que foi feita com essa câmera aí. Então a nossa ideia é que as outras peças também tenham esse tratamento, né? Esse é um dos equipamentos antigos, né, que foram utilizados para determinação do local, né, do observatório. Era um equipamento que na década de 70, quando se estava medindo a posição do local, já eram antigos, mas estavam operacionais e foram utilizados, né. Esse é um instrumento que é um planímetro, né? Ele mede a área de uma determinada curva, né?
É como se fosse um pantógrafo, você vai seguindo com a mão por cima da curva e quando você fecha a curva, ele te dá um número que representa a área daquela curva fechada. Integrador manual. Oi? Integrador manual. E esse integrador manual era usado para medir largura equivalente de linhas espectrais de estrelas. Você tem o espectro da estrela com aquelas linhas e o astrônomo ia lá e media a linha com esse troço aí. Então você determinava a abundância química de um elemento na estrela, medindo manualmente o espectro da estrela que era impresso numa folha de papel. E tem vários astrônomos vivos, né? Inclusive alguns aqui nessa sala, né? Que fizeram isso, né? Então, essa peça é muito bonita, é uma peça muito legal, né? E que está, né, guardada lá e vai ser também catalogada. E essa coisa esquisita que está na tela é uma fotomultiplicadora. Né? Foi um dos primeiros detetores eletrônicos em operação, bem antes do CCD. Né? Esse aqui é um modelo tradicional de fotomultiplicadora que foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos. E o padrão de intensidade de luz das estrelas, né, que a gente usa hoje, foi feito com equipamentos desse tipo. O que isso faz? Né? É uma válvula, como se fosse uma válvula de televisão. É um tubo de vidro a vácuo, né? Tem várias camadas aqui e isso fica ligado em 1000 volts de tensão. Você tem um campo elétrico grandão aqui, forte. A luz bate no sensor que está aqui nessa ponta. Você aponta isso aqui, bota no telescópio e aponta para a estrela. A luz bate aqui. Os fótons dão uma sacudida nos elétrons dessa plaquinha metálica que está ali. Esses elétrons que foram sacudidos são atraídos por esse campo elétrico. Eles saem dessa placa e batem na seguinte. Como eles foram acelerados, eles batem com força. Eles geram mais elétrons aqui. Todos esses elétrons daí que foram gerados batem na segunda, batem na terceira. E cada vez que eles vão batendo, vai ampliando o número de elétrons que saem da próxima placa. E quando chega aqui, você mede na corrente e você vê que seu ponteiro balançou. Essa balançadinha do ponteiro é a intensidade da estrela. Se você aponta para uma estrela mais brilhante, o ponteiro vai mais longe. Se a sua estrela é variável, o seu ponteiro fica fazendo assim. Você mede isso, imprime numa folha de papel compridona e depois usa o planímetro para medir a intensidade da variação da estrela. Graças a Deus a gente não usa mais isso, mas é um equipamento muito interessante que vale a pena ser preservado. Esse também era um fotodensitômetro. As primeiras, né, espectros de estrelas eram feitos em placas de vidro. Era uma fotografia, como se fosse uma fotografia de filme, mas em vez da emulsão fotográfica estar numa película de acetato, era em cima de uma chapa de vidro. Por que na chapa de vidro? Porque o filme é mole. E como ele é mole, você não consegue medir direito as coisas dele. Então a Kodak fabricava especialmente placas de vidro com emulsão fotográfica para astronomia, super sensíveis, que tinham que ficar em umas caixinhas muito protegidas. Você colocava essas caixinhas numa chapa no telescópio, igual aqueles fotógrafos antigos que puxavam aquele negócio assim na caixa preta, a gente fazia a mesma coisa no telescópio. Né? Fazia a imagem, corria no laboratório fotográfico, revelava aquela chapa de vidro e depois colocava ela aqui. Você acende uma luz por baixo, aqui tem um sensor e você ia passando a placa e vendo se a luz variava ou não e media a intensidade do espectro nesse equipamento aí. Ou seja, são equipamentos que em idade não são antigos, mas historicamente tem o valor científico e tem o valor da história da ciência porque eles não são mais usados. Isso é uma coisa que na astronomia é muito interessante. A astronomia é uma ciência que força a tecnologia no limite. Se você é um engenheiro que gosta de fazer coisa do dia a dia, você vai procurar outra área. Se você é um engenheiro que gosta de estar no limite da fronteira da ciência, pode vir para a astronomia. Porque o astrônomo é um bicho chato. A gente sempre quer mais. E força a tecnologia. Então as coisas evoluem muito rápido. Um equipamento tem vida curta em astronomia. Né? Um equipamento que nós estamos fabricando lá no LNA, que demorou mais ou menos 7 anos de tempo de projeto para construir, ele vai ter 10 anos de vida. Quando ele tiver 10 anos, ele vai estar ultrapassado e nós vamos fazer outro totalmente diferente. Então, nesse sentido, a preservação da história desses equipamentos é importante para você entender a história de como que era feita a ciência. E como foram obtidos os resultados de 20 anos atrás que você precisa usar hoje.
Se você não sabe como aqueles resultados foram obtidos, você pode juntar com os seus resultados que você obteve hoje e fazer uma boa de uma confusão. Então você precisa entender como aqueles resultados foram obtidos, com que equipamento e o que eles significam em comparação do que você tem hoje. Então parte disso é feito a gente sabendo como foi feito e guardando os instrumentos e guardando a história de como eles eram utilizados. Isso que a gente está fazendo, né? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar é o livro da História da Astronomia Brasileira. Não é uma colaboração oficial do MAST com o LNA, mas foi um trabalho que o MAST levou adiante e que tem a colaboração de autores do LNA. E que é um trabalho que ficou muito bacana, né? O MAST já colocou esse livro disponível na internet, né? É um livro que tem muito conteúdo sobre a história da astronomia brasileira e o LNA está envolvido nessa história de muitas formas, né? E que a gente espera que possa ser, né, impresso em breve, né, para a gente ter a cópia em papel também, porque digital é legal, mas eu gosto ainda de sentir cheiro de tinta no papel, né? Outro trabalho. Ok. Eu vi. Ficou muito bacana. Um outro trabalho que está começando e a gente espera que a gente possa não só trabalhar no material, mas na filosofia dessa coisa, sobre a poluição luminosa, né? De novo eu peço desculpa, a imagem saiu antes da hora. O que é poluição luminosa? Deixa eu ver se aparece aqui. Desculpa, apareceu atrás, mas eu falo um pouco para vocês. Poluição luminosa é toda iluminação artificial que ilumina o que ela não foi projetada para iluminar. Aqui aparece por trás dessa imagem um céu laranja, né? Onde você consegue ver um céu laranja desse tipo? Se você dirige pela Avenida Brasil de noite, você tem o céu laranja. Se você estuda no fundão, você vê o céu laranja. Se você vai assistir o jogo do Vasco aqui no campo do Vasco, em São Cristóvão, você vê o céu laranja bonito, né? Aquele laranjão. O que é isso? É luz da cidade que foi para o céu, não está iluminando a sua cidade, está sendo desperdiçada, reflete na poluição e nas nuvens e volta. O cálculo que se tem hoje em dia é de que praticamente 30% de toda a iluminação que nós, cidadãos, pagamos, vai para o céu. 30% do que você paga de conta de luz é para iluminar nada. É só desperdício de dinheiro? Não. Por quê? Essa luz, se ela fosse embora, né, a gente só está perdendo dinheiro. Ela reflete na atmosfera e volta. Você perde o conhecimento do céu. O céu não é só uma coisa bonita, é um patrimônio cultural da gente. Toda a parte da ciência, da astronomia e de como nós enxergamos a nossa posição no universo hoje, vem da gente ter enxergado o céu. Nós chegamos a atender, quando eu era estudante de mestrado e doutorado na USP, crianças que vinham da região do ABC, de escolas do ABC, né, chegavam lá no Instituto Astronômico da USP e a gente ia mostrar no telescópio e falar, olha, nós vamos ver hoje a nebulosa de Órion, que fica, né, na constelação de Órion, tem as Três Marias. É mesmo que se estivesse falando em chinês arcaico. Aquelas crianças elas não tinham ideia do que a gente estava falando. Elas nunca tinham visto as Três Marias. Elas nunca tinham visto o Cruzeiro do Sul. Porque elas sempre moraram em região com altíssima poluição luminosa. Isso é uma perda de cultura, uma perda do espaço. Ela não sabe que tem um céu estrelado lá em cima, né? Se fosse só isso, você fala, tudo bem, não importa que as crianças saibam que tem estrela. A estrela não afeta a vida de ninguém. Mas a luz intrusa afeta. A luz da rua ou do seu vizinho que entra pela sua janela de noite, que não deixa você dormir direito, afeta o seu dia seguinte. A luz desperdiçada na natureza afeta a vida animal. O pessoal do Projeto Tamar descobriu isso de uma maneira, né, muito ruim, né? Eles tomavam conta das tartarugas, elas vinham para o ninho, eles botavam a cerquinha, ficava a gente ali o dia inteiro, né, a noite toda, tomando conta do ninho das tartarugas. E quando as tartaruguinhas nasciam, o que elas faziam? Nadavam para os condomínios. O maior esforço, e eram atropeladas atravessando a rua na direção dos condomínios lá da Bahia. Por quê? Porque num ambiente natural, o mar reflete a luz das estrelas e é mais claro. As tartaruguinhas saem do ninho e nadam para o mar.
num ambiente artificial cheio de luz e cheio de poluição luminosa, as tartaruguinhas nadam na direção da cidade e morrem. Então foi passada uma lei, o Projeto Tamar conseguiu isso, todos os condomínios da região do de Desova tiveram que mudar a sua iluminação e agora as tartaruguinhas nadam na direção correta. No Canadá, em Toronto, também fizeram uma lei para diminuir a poluição luminosa, porque eles descobriram que os prédios altos iluminados de noite eram o foco principal das aves migratórias e os passarinhos vinham direto no prédio e batiam na janela de vidro e não migravam para lugar nenhum mais. Poluição luminosa afeta a astronomia, afeta a cultura do povo, afeta o meio ambiente. Como que a gente resolve isso? Fácil. Você pega a sua luminária e põe uma cobertinha nela. Ou troca a sua lâmpada por uma lâmpada que ilumine só para baixo. É possível? É possível. Cidades no Chile, na Espanha, nos Estados Unidos passaram leis específicas para isso. A cidade de La Serena, no Chile, fez um acordo entre o observatório, uma firma belga de iluminação e a cidade. A firma belga fez toda a mudança de iluminação da cidade e com que economizou de luz, não jogando para o céu, pagou o investimento de troca de todas as luminárias. Ah, mas isso é no Chile, uma firma belga e o observatório europeu. Não, é possível aqui no Brasil. Tem cidades no sul, porque essa mudança de legislação que houve agora em 2015, que a partir do dia 1º de janeiro de 2015, todas as prefeituras são responsáveis pela iluminação da cidade. Não é mais a fornecedora de energia elétrica. Não é mais a Light, nem a CEMIG, que fazem a iluminação pública. São as prefeituras. Algumas prefeituras fizeram uma parceria pública-privada com empresas particulares que mudaram toda a iluminação pública da cidade para LED, direcionados para baixo, reduziram a conta de luz em 30%, a prefeitura paga menos, o cidadão paga menos e a cidade tem uma iluminação de melhor qualidade sem poluição luminosa. É possível fazer isso hoje aqui no Brasil. É uma decisão só política e psicológica. Qual é a nossa parte? Nossa parte como astrônomos e como pesquisadores é mostrar isso para a população. O LNA preparou um material sobre isso, que o MAST agora está reformulando, reformatando para tornar mais atrativo e vai ajudar também na publicação e na distribuição desse material. Não só para preservar a astronomia, mas a gente faz a nossa parte na sustentabilidade e proteção do meio ambiente também. Se vocês quiserem saber mais sobre poluição luminosa, www.lna.br/LP. De Light Pollution tem todo esse material lá. É bem interessante. E, por último, mas não menos importante, né? Nós estamos começando a Heloísa. Vocês que estão assistindo pela internet não estão vendo. A diretora do MAST está rindo, mas é um riso meio de felicidade, meio de susto. Ainda estamos vendo, né, como é que acaba isso. Mas a ideia é que o LNA, né, pode doar para o MAST um ônibus para ser utilizado como ferramenta de divulgação pública, para levar a ciência para o público e não precisar trazer o público aqui no MAST. Né? Os dois, e trazer o público para aqui também. Então, nós estamos já vendo a parte de como é que funciona essa doação. Essa é a foto, né, do ônibus, né? E bonito vai ficar quando ele estiver aqui no MAST, assim. Então, em breve, se vocês verem essa cara estacionado aí, vocês podem saber que ele vai ser bem utilizado para a ciência. Né? E o que nos traz o futuro? Né? O futuro está aberto para várias colaborações. É lógico que a primeira coisa é a gente completar os trabalhos em andamento. Tem muito trabalho para ser feito ainda. A nossa equipe é limitada, a gente tem pouca gente. Né? Então nós estamos fazendo, eu acho, para o tanto de gente que a gente tem, os recursos, nós estamos fazendo um trabalho muito bom, mas a gente tem que completar os trabalhos. O livro vai ser impresso esse ano. O museu virtual está andando bem, a página está ficando bem legal, mesmo que a gente não tenha todos os materiais catalogados, fotografados, a gente vai poder colocar esse material no ar também. Né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa trabalhar ainda é uma integração melhor da nossa comunicação. Tem coisas que o LNA faz e divulga por conta nossa. Tem coisas que o MAST faz e divulga por conta do MAST. Nós ficamos sabendo e quando nos interessa bem, quando nos interessa, tchau. Nós precisamos trabalhar isso em conjunto. Por que o LNA não pode fazer a propaganda do que o MAST está fazendo e o MAST não fazer a propaganda do que o LNA está fazendo? E por que não fazer isso melhor entre os outros institutos? Que
trabalha com o mesmo tema ou até de outros temas. Integrar as nossas equipes de comunicação, botar o pessoal para trabalhar junto para atingir um público maior. Com o mesmo esforço que a gente faz hoje, a gente pode atingir públicos maiores se a gente trabalhar mais em conjunto. Isso eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar, né? E outra coisa que eu acho que a gente também pode pensar é a colaboração em mais materiais de divulgação e mais experimentos científicos, usando, né, a experiência dos institutos entre si. E 3 pontinhos, porque ideias podem surgir aí, várias. Agradeço a vocês pela paciência, seu tempo e a oportunidade de eu trazer essa experiência para vocês. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer em nome do MAST e de toda, acho que de toda a nossa comunidade, a sua apresentação, porque assim, dá uma visão muito grande mesmo de quanto a gente pode fazer em conjunto e desenvolver esse trabalho. E me deixa assim, particularmente tocado, vamos dizer assim, quando você diz que esse trabalho não só atinge a comunidade científica, mas ele traz uma nova dinâmica para a própria cidade, obviamente. Isso é muito importante. Eu acho que você nos dá assim, a dimensão do alcance que esse trabalho pode ter. E muito obrigada, Paulo. Eu acho que foi muito bom. Eu queria também agradecer não só pela oportunidade de falar aqui com vocês, mas também pelo trabalho e pelo empenho das equipes. Né? Porque aquele documento que eu mostrei lá de 2011 tem a assinatura do Alfredo, do Albert, né? A minha e do Marcos também como testemunhas, né? Tem muitos desses por aí. É fácil fazer um documento daquele, um acordo, a gente dá um copy-paste de algum acordo que já exista, muda os nomes, as datas e assina. Mas o que está por trás, que é o trabalho dos técnicos, dos tecnologistas, dos pesquisadores, não é fácil de você colocar. Por que que funcionou? Funcionou porque o trabalho que foi proposto tocou pessoas que tinham vontade de fazer aquilo. Eu acho que isso é uma coisa que os dirigentes têm que olhar. Não só em querer fazer o acordo, mas quais os trabalhos que incentivam, que tocam o pessoal que vai botar a mão na massa. E esses projetos, eu acho que a gente conseguiu isso. As pessoas que estão envolvidas, elas querem fazer aquele trabalho, elas gostam daquilo, elas estão felizes com o resultado. Né? E aí a colaboração anda. Né? Não adianta a gente só assinar um documento, falar, vamos fazer tal coisa e nunca se faz. Né? A gente conseguiu, demos sorte, né, de achar pessoas dedicadas que vestiram a camisa desses trabalhos e os trabalhos estão saindo muito bons. E reflete exatamente as nossas áreas, né? A história, a preservação, a divulgação. Isso é muito bom. E a gente espera que muita gente aí no Brasil tenha acesso e veja e, né, desperte outros interesses pelo pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Uma pergunta, vocês queiram um esclarecimento? Eu vou tentar. Bom, também agradeço a fala, aprendi, né, coisas sobre o projeto, né, embora convivendo ali perto com a Cristina, com o Sérgio, a gente escuta, mas também é muito bom ver o resultado ainda aqui na tela, né? O livro ainda vai ser editado, mas super parabéns para vocês todos. Enfim, eu fiquei com uma curiosidade aqui que eu não sei nem se eu vou conseguir formular, porque, assim, para mim é muito difícil mesmo o tópico. Você comentou, né, da vida dos instrumentos, que em 10 anos eles já foram obsoletos. Enfim, eu acho que, né, deixa eu tentar perguntar. E aí, assim, a ideia de você saber como dados de 10 anos atrás foram coletados justamente para poder acrescentar e comparar com dados atuais. Eu estou falando que eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque a minha curiosidade é quanto para trás vocês conseguem ir de determinados dados, por exemplo, há 100 anos atrás, né, as observações, 200 anos, enfim, eu fiquei curiosa com isso, até quando elas são ainda, digamos assim, cientificamente importantes para serem observadas, não apenas como registro de memória, coisas do passado, mas coisas que são efetivamente fundamentais. Não tem uma data. A resposta é, você consegue usar as observações tanto para trás, onde você consegue rastrear a técnica que ela foi feita. Por exemplo, o pessoal do Observatório de Paris, que trabalha com posição de estrelas, né, da astrometria, eles conseguiram digitalizar placas fotográficas de 100, 150 anos atrás. E estão usando esses dados da posição das estrelas de 100 anos atrás
para comparar com as posições das estrelas agora e medir o movimento das estrelas. Como eles conseguiram fazer isso? Eles montaram um equipamento, pegaram aquelas chapas de vidro grandes, que tinha a foto das estrelas, e conseguiram rastrear a técnica e montar uma comparação do que era feito com aquilo e com o que é feito hoje. Inclusive, até nesse trabalho, o LNA teve uma contribuição pequena, mas fundamental. Eles tinham todas as placas de vidro feitas no Observatório de Paris, todas já fotografadas e reveladas. Mas eles não sabiam que parte daquela luz que estava ali registrada era do filme. Porque eles não tinham nenhuma placa virgem. E nós no LNA tínhamos uma placa virgem, nunca usada, né, do mesmo tipo, e a gente mandou para a França, e eles conseguiram daí digitalizar e conseguiram tirar que parte era do filme e contribuir para melhorar a precisão. Então, se você consegue rastrear a técnica, você consegue ir até onde tenha o registro da informação. Se você perde a técnica, você parou ali. Dados de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás, se você não tem o registro de como foi feito aquilo, são inúteis. Existe um esforço grande, que é chamado de Observatório Virtual Internacional. É mais ou menos a mesma filosofia do nosso museu virtual, só que com todos os dados de astronomias já feitos. A ideia é que existiriam servidores de internet com bancos de dados gigantescos, e se você pesquisa por uma estrela, esse servidor ia procurar em todos os observatórios do mundo quem já observou aquela estrela e disponibilizar para você todos os dados que já foram observados daquela estrela desde sempre. Né? É um trabalho dificílimo, não só técnico, mas conceitual, porque é difícil de convencer as pessoas de que isso funciona. Não, porque minha curiosidade vem assim, eu sou historiadora de formação, absolutamente nada entendo de astronomia, né? Mas o seu interesse pelos instrumentos, e é curioso porque mesmo nas observações é sempre registrado o instrumento que a observação é feita, o tamanho, etc, etc. Então, nesse sentido, é até um trabalho interessante, você pergunta mesmo, tentar fazer uma descrição hoje, né, o mais densa possível daquele objeto, porque aí pode ajudar a recuperar os dados, porque aí normalmente tem lá as tabelas e muitas vezes, os dados são observados repetidamente, desnecessariamente. Você propõe uma observação de uma determinada galáxia, sendo que ela já foi observada, você podia simplesmente pegar que já existe. Mas isso não está integrado ainda numa ferramenta simples. Cada observatório tem o seu próprio repositório, tem o seu próprio formato de dados, tem o seu próprio sistema de distribuição, e você não consegue. Às vezes é tão difícil você conseguir aquela imagem que já foi feita, que você perde tempo no observatório, utiliza recursos para obter uma outra imagem que é repetitiva daquela. Então, quanto para trás você puder registrar a técnica, você consegue recuperar a informação. Por isso... Não, mais um comentário. Dois comentários. Primeiro, que você começou a apresentação fazendo um paralelo entre a história do LNA e do MASH, né? Começa pela coincidência da data de criação, né? Não foi coincidência, foi que aquele ano arranjou alguém que teve coragem de fazer isso. Não, mas o que eu ia falar, complementando, é o seguinte, é que na verdade, o que a gente entendeu participando desse projeto, né, de pesquisa, e aí um parênteses, né, para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor, não só pelo trabalho de pesquisa em si, profissional e tal, e pela possibilidade de colaboração, mas porque entendendo, pesquisando a história do LNA, eu fui entendendo um pouco mais a história do CNPq, do MCT e do próprio MASH, né? A minha história, né? Teve uma coisa de identidade pessoal também, fecha parênteses. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que durante a pesquisa a gente foi se dando conta, né? Principalmente eu e o Sérgio, né? Que a gente trabalhou o tempo inteiro junto aqui, que a história do LNA, ela acompanhou a história da formação de uma área, né, de astrofísica. De maneira análoga, aqui a história do MASH acompanhou a história da formação da história da ciência no Brasil e da museologia, né, no certo sentido. Mas a história da ciência, a minha área, eu posso falar com certeza, né?
E aí, só complementando essa observação, esse comentário, uma outra, eu acho que uma outra, os 3 pontinhos ali, né? Mas também é um trabalho a acabar, as entrevistas, né? Que está previsto ali naquele na página do museu, né? Os depoimentos, né? Que a gente acha que é muito assim, tão importante quanto preservar os instrumentos, é a memória dessas pessoas, porque tem muitas delas que já estão bem idosas, enfim, e tem o outro lado, né, o lado da experiência o lado pessoal, humano e não oficial. o lado não o lado oficial, da visão da pessoa. da visão Porque da uma pessoa, coisa é quando a gente pega os documentos, fala ali, né, foi criado assim, foi feito um acordo com o Marte assim, o Alfredo e o Albert assinaram um acordo. Mas a visão de cada um pode ser diferente dessa. A visão de cada um pode ser diferente disso. Então, você tem a oportunidade do ator histórico se representar. Você colocou no livro lá que foi assim, mas olha, o que você não falou foi que isso assim aconteceu. Então, nesse depoimento, você dá a oportunidade, né, daquele que participou falar, olha, minha visão foi essa. E você pode comparar as visões ou não, ou aceitar esse documento, mas está lá. Né? Eu acho que é um trabalho muito interessante. Eu acho que já foram feitos muitos depoimentos, né? Vários. 23 depoimentos de pessoas ligadas à história do LNA. Algumas mais diretamente, outras menos, mas todas passando pelo LNA. É um trabalho que com certeza vale a pena continuar. Enriquece nosso arquivo. Eu queria perguntar 2 coisinhas, eu fico muito curiosa. Duas coisas, uma que você não falou, outra que você falou. A questão do ônibus, né? Eu já sabia como surgiu essa ideia, porque a LNA não é nenhuma empresa de transporte. Sim. Surgiu. Tá. Como é que vocês conseguiram esse ônibus para fazer para a gente? E a segunda coisa, eu gostaria de saber como é a interação do LNA com a comunidade de Itajubá. Principalmente naquilo que tem de observar, nós temos aqui o nosso plano de observação social, essa parte do educativo. O que vocês têm para oferecer para a população em relação a isso? O ônibus é uma necessidade nossa porque o observatório ele fica na montanha, né, 45 minutos da cidade, numa estrada de terra que não tem transporte público. Então nós temos que levar a nossa equipe para lá. Então, não tendo transporte público, a gente tem que ter o nosso próprio ônibus. Então, nosso ônibus sai da sede do LNA, da cidade, de manhã, leva a nossa equipe para trabalhar e desce de tarde. Então, sempre nós temos que ter o nosso próprio ônibus. E como é estrada de terra, o ônibus, de uma certa hora, ele começa a não querer subir mais o morro. Ele cansa, ele fala, agora eu quero asfalto. Né? É o caso desse ônibus, ele tem 12 anos de idade, o motor tá beleza, mas ele falou, agora eu já dei minha contribuição e não quero estrada de terra mais, eu quero asfalto. Né? Então, para nós ele não serve mais, mas para outro instituto ele tá beleza. E aí a gente comprou um ônibus novo, que a gente já pegou o ônibus novinho e já metemos ele na estrada de terra, né? Então, o ônibus novo está fazendo o serviço e esse agora a gente não tem como ficar com 2. E a gente não tem equipe de pessoal de divulgação para usar esse ônibus que a gente está lá parado para outras coisas, como a divulgação científica, a gente não tem gente para fazer isso. Então nós colocamos um anúncio para o Ministério, né, para os institutos, quem quer. Né? E o Marte teve ideia, a gente vai usar esse ônibus para isso. Então, né, é com prazer que a gente doa ele para vocês. É o transporte, é o acesso ao museu, Imagina. E daí, né, se vocês quiserem mesmo, pode... Deixa eu só responder para ela a segunda parte. A segunda parte é sobre o que a gente faz com a comunidade. A gente tem vários trabalhos que a gente faz com a comunidade e mesmo com vários trabalhos, ainda tem muita gente na cidade que nunca ouviu falar no LNA e nem sabe que aquilo existe lá na cidade. Né? Mas nós fazemos visita nas escolas, ao observatório na montanha. Toda semana a gente recebe uma escola. Tá aqui, Cristiane, não me deixa mentir, né? A Cristiane atendeu criança, pendurou no cabelo da Cristiane subia no ônibus com a criançada, né? E nós atendemos pelo menos uma escola por semana, a gente recebe o pessoal lá, mostra os telescópios, tem estagiários que fazem isso, né? Alunos da física, da Unifei, em geral, que atendem as escolas, isso dá mais ou menos 2.000 crianças por ano, de todas, né, das cidades da região. Uma vez por ano, nós desmontamos os equipamentos de astronomia, botamos tudo numa salinha e colocamos lente nos telescópios profissionais. E abrimos à noite, abrimos o portão e o pessoal vai lá
e olha pelo telescópio, vê Saturno no telescópio de 1,60 m, né? É um evento que movimenta todo o observatório, todo mundo ajuda, né? É voluntariado, a gente fica lá no sábado à noite e, em geral, a gente recebe 1.500 pessoas. O observatório enche de todo tipo de gente, criancinha, velho, cachorro, cavalo, tudo que você puder imaginar. E o pessoal vai lá e vê, a gente, né? Por que a gente faz uma vez só por ano? Porque a gente tem que parar todos os telescópios, toda a nossa equipe, desmontar tudo. Isso gasta um tempão e diminui o nosso tempo de ciência. Então é uma vez por ano. Já tem uma época certa, não é? Tem, geralmente é final de setembro, começo de outubro. A gente faz isso. Esse ano vai ser dia 19 de setembro. Nós disponibilizamos 1.500 convites gratuitos na internet, o pessoal entra lá, preenche o nome e imprime o convite. Os convites a gente vai mandar um aviso para o Márcio, como a gente faz com todos, inclusive eu, né? Quando eu quero ir, eu tenho que preencher o meu convite e tirar da página, né? Porque tem muita procura, né? Esse é um evento bem legal. E outra coisa que a gente fez, a gente comprou um telescópio de 30 centímetros comercial e instalamos no nosso telhado. No telhado do prédio, fizemos uma casinha, botamos uma cúpula e colocamos um telescópio de 30 centímetros lá. Porque a gente sempre, toda escola que visita lá o observatório fala, ah, mas a gente queria vir de noite. Ah, de noite não pode, porque de noite a gente está fazendo pesquisa, não pode atender. Então a gente criou um observatóriozinho com um telescópio pequeno e a gente atende a população lá. E a gente também faz essas exposições, né, junto com o MAST, e participamos junto com as escolas, incentivando a participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, e dando palestras, né, sobre astronomia nas escolas quando somos chamados. Isso é o que a gente faz, e não faz mais porque nós somos só 10 pesquisadores no LNA. Nós gerenciamos 4 observatórios, 3 deles fora do Brasil, né, fazemos, quando dá, a nossa pesquisa científica e ainda fazemos a divulgação. Então é o que dá para a gente fazer no momento com a equipe que a gente tem. Mas mesmo assim, ainda tem muita gente na cidade que nem sabe do quando passa o ônibus nosso escrito Laboratório Nacional de Astrofísica, não é conhecido. Pois não. É só 2 comentários também. Na verdade é um comentário e uma pergunta. Porque assim, eu também fiquei muito feliz de ter participado. Assim, o tempo que eu estive lá foram algumas visitas ao LNA e sempre assim, o APD me impressiona muito até hoje. Eu acho assim que vale a pena visitar o APD. Eu também. Eu faço até propaganda, eu acho que assim. Mas cada vez que eu vou lá Não, é muito bacana. Vocês proporcionaram assim, foi uma oportunidade muito boa pra gente aqui também, para conhecer mais, assim, com um pouco mais de profundidade do Instituto. E me chamou muita atenção a adesão interna ao próprio projeto do Museu Virtual. Nas primeiras visitas, assim, as pessoas ficavam um pouco reticentes. Na última visita, por exemplo, que eu fui, as pessoas procuraram a gente. Olha, eu tenho isso também, tem mais isso aqui. Eu achei isso assim, pessoas que a gente só via de conhecer de nome. Teve no último dia, uma das pessoas desceu, quem são as meninas do museu? Eu achei assim, muito interessante isso. E também assim, talvez valha a pena pensar para o próximo ano, não sei como é que as coisas vão ficar, em remontar aquela exposição que foi montada na entrada da biblioteca, do auditório. Sim. Desculpa, do auditório. Porque parece que, assim, pelo que eu soube pela Tânia, que a Tânia teve uma participação importante Isso, também, sim, né, nessa divulgação e também no Instituto. Exatamente. Porque, assim, a informação que a gente teve é que isso teve um impacto bom. As pessoas viram as peças ali e perguntavam o que aquilo foi, que parte, porque tem muitos funcionários novos que não sabem dessa história também. Sim, então assim, mesmo que hoje a gente tenha uma reserva, um espaço um pouco apertado, foi o que foi possível conseguir. Um pouco apertado é porque nós estamos aqui em público, né? Não, mas foi o que foi, assim, foi possível, o que tinha. Mas talvez dê para montar alguma coisa realmente ali na entrada daquele auditório, com um pouco mais assim, elaborado, aproveitar o conteúdo que já tem do livro. Eu acho que a gente pode pensar nisso assim, numa próxima etapa. E uma outra coisa que eu queria perguntar a você, Bruno, porque também assim, surgiu também, né, nas nossas visitas, e tinha uma possibilidade da gente trabalhar em parceria também com a LNA, o Museu da Escola de Engenharia, Museu de Engenharia. E porque assim, nós não tivemos fôlego aqui, né, porque a Kátia se aposentou, enfim, a equipe ficou muito pequena. Mas é alguma coisa que eu acho que a gente precisa retomar assim, em algum momento. Como é que ficou essa história? Como é que está o museu? Eu visitei lá
a equipe que tem a responsabilidade do acervo da Universidade Federal de Itajubá. Eles têm muita vontade de tocar isso para frente também, mas como os institutos, eu acho que até um pouco mais, as universidades esse ano estão numa situação muito difícil, a equipe está... Quer dizer, na verdade tem uma pessoa tomando conta do acervo e trancando a porta para que nada lá desapareça. Né? Eu conversei com eles, eles têm também a intenção de fazer um museu, eles têm material impressionante. Né? A Universidade Federal de Itajubá é uma universidade técnica que foi criada num país agrário. Em 1913, um advogado da cidade teve uma bela ideia de criar uma escola de elétrica, de energia elétrica no interior de Minas Gerais. Né? Como esse cara teve essa luz, a gente não sabe, mas desde 1913 tem material importado de ensino, de pesquisa em área elétrica, hidráulica, e tem a história da evolução disso está lá guardado nos depósitos da universidade. É um material incrível e que merece atenção se a gente puder. Eles, se o LNA e o MAST a gente tiver fôlego, eu tenho certeza que a universidade vai querer trabalhar com a gente. Quem foi esse fundador? Teodomiro Santiago. Era um filho de uma família de café, né, de fazenda de café lá da cidade, e que estudou advocacia, mas se interessava por ciência e tecnologia, e ele viu que o futuro, né, dos países não era plantar café, era fazer pesquisa e tecnologia, e resolveu criar, né, uma escola de engenharia lá no meio das montanhas de Minas Gerais. Impressionante o trabalho do cara, ele é, né, devidamente lembrado por isso, as pessoas têm orgulho de ter esse cidadão na cidade, né? Ele é bem reconhecido pelo trabalho que fez, ainda bem. E tem uma história riquíssima dos engenheiros alemães e belgas que vieram trabalhar com ele, dar aula, né, do que eles criaram, montaram. É um material muito bacana, muito bacana. Se a gente tiver fôlego, vamos lá. Vamos lá. Pois não. Na verdade é uma curiosidade sobre o que você falou de poluição luminosa, porque nós tivemos uma palestra aqui no auditório dada pela Tânia, por um grupo de alunos e um grupo de funcionários aqui que também assistiu, e foi assim, um momento assim, muito interessante, e os estudantes também ficaram assim, foi uma coisa que prendeu, né? E não só prendeu, e ela falou também um monte de coisas que a gente nem imaginava, algumas coisas até que você falou aí. E eu não entendi bem. A ideia é fazer algo com esse material que vocês têm no museu? A primeira ideia nossa é sensibilizar a população. Se você não sabe que o problema existe, você não tem que resolver ele. Né? Se você sensibiliza a população de que isso é um problema e que afeta vários aspectos da sua vida, você, como cidadão, está preparado para apoiar alguma ação. A segunda ação é, com a população sensibilizada, você procurar as autoridades e transformar essa sensibilização em lei. Existem leis em outros países, não tem que chegar em nenhuma mágica, né, de que isso pode ser colocado como uma lei de como fazer a iluminação e que, impressionantemente, não traz prejuízo para ninguém. Você ilumina corretamente, sai mais barato e todo mundo fica feliz. O meio ambiente, a população e os astrônomos. Seriam leis municipais, então, né, a partir da... Olha, pode ser leis municipais ou estaduais ou até mesmo federal. A lei federal teria uma... Seria uma coisa guarda-chuva e cada município poderia ter a sua própria lei. Né? A gente vem conversando com os municípios da região, né? A Tânia mesmo, o Saulo, que é um funcionário nosso que fez uma tese de mestrado nesse assunto, né? E nós procuramos as prefeituras, conseguimos falar para alguns prefeitos, conseguimos falar com alguns secretários de Ciência e Tecnologia, mas assim, a dificuldade é mais psicológica do que prática. A gente tem que convencer as pessoas de que esse é um problema que é possível resolver, né? Mas que as pessoas ainda não se sensibilizaram que elas sofrem esse problema também. Quando elas perceberem que isso está afetando a vida delas e que a solução é fácil, aí você pode conseguir fazer a lei funcionar. Mas esse investimento inicial às vezes não assusta também? Olha, então, assusta. Eu sempre achei esse investimento inicial uma coisa que assustaria. Com essa lei da iluminação pública de 1º de janeiro de 2015, a prefeitura pode trabalhar com investimento zero.
Zero. Como que funciona, né? A parceria pública-privada. Eu tive a oportunidade de falar com mais de uma empresa, né? Empresas grandes, sérias, e eu já vi o resultado funcionar. A empresa chega na sua cidade e pergunta qual é a conta de luz que você paga hoje em dia. Na cidade lá, Brasópolis é uma cidade de... quantos mil habitantes? Sei lá, 15 mil habitantes por aí. A conta de luz deles é R$33 mil por mês. Eles pagam pela iluminação pública. Tá? Eles abrem uma licitação e, em vez de eles pagarem essa conta para a fornecedora de energia elétrica do estado de Minas, que é a CEMIG, eles vão pagar para aquela empresa que ganhar a licitação. A empresa A fala, então, em vez de 33, eu vou te cobrar 30. A empresa B fala, vou te cobrar 29. A empresa C fala, vou te cobrar 27 e ganha a licitação. Então a prefeitura, a partir do mês que aquela empresa ganhou, em vez de pagar 33 mil para a CEMIG, vai pagar 27 mil para aquela empresa. A empresa está tendo 6 mil reais de prejuízo mensal, só com aquela cidade. Como que eles fazem? A empresa, baseado nesse acordo que ela fez com a prefeitura, ela entra no BNDES, pede o empréstimo. Com esse empréstimo ela troca toda a iluminação pública da cidade, tira todas as lâmpadas velhas, bota LED em tudo, LED inteligente conectado via internet, reduz a conta de luz em 30%, a prefeitura gasta menos, o cidadão gasta menos, a empresa tem lucro e a cidade fica bem iluminada. E com o recurso que a empresa vai tendo, ela paga o empréstimo. E todo mundo feliz. Parece milagre, mas tem várias cidades no Brasil, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que já fizeram isso. Em Sergipe, se não me engano, no Nordeste, tenho certeza que tem 2 cidades que já fizeram isso. E está funcionando. O parque de iluminação da cidade é perfeito. Não tem mais esse negócio de luz apagada, porque quando uma lâmpada de LED dessa queima por algum motivo, ela manda um sinal para a central e a central avisa que lâmpada que foi, né? E a empresa, pelo contrato da licitação, ela tem que ir lá e arrumar. Não tem investimento inicial. É uma questão puramente cultural e psicológica da gente convencer a população e as prefeituras de que isso é possível. E esse é um trabalho que não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha que a gente está tentando fazer. Mas é possível sem... Uma campanha nacional, usando a mídia aí, né? A gente tem tentado. Mais alguma? Só um comentário, quer dizer, eu fiquei muito bem impressionado com a forma como você trabalhou a questão dos instrumentos. Eu acho que isso é um problema, porque no museu de ciências, você expõe instrumentos diferentemente de quadros, de estruturas, a imagem por si é suficiente. Como que você valoriza o significado daquele instrumento? Eu acho que você conseguiu, ou está conseguindo, buscar em cada um desses instrumentos essa história, mostrando qual é o significado desse instrumento. Então, quer dizer, mesmo um instrumento que no princípio é feio, não tem, parece um tubo de alumínio, né? Um metal sem... Ele carrega em si uma história que traz um significado. Eu acho que isso é interessante, é muito interessante. Queria só falar uma coisa interessante, que esse Macho Coloca desse ano está dando a oportunidade, assim como a Heloísa manifestou agora, da gente ver muitas atividades que o Macho faz e que muitas das pessoas internamente não sabem, não conhecem, e visto do outro lado, né? Quer dizer, o outro lado é que nos mostra o que fazemos. E eu acho que isso tem sido, eu tenho estado praticamente em todos, e é uma grande satisfação. Eu acho que esse Macho Coloca é uma comemoração do nosso aniversário realmente. Sabe? Acho que foi isso que nós pensávamos quando o grupo que concebeu algumas das coisas para comemorar esses 30 anos do museu. E eu acho que nós atiramos na mosca. Eu acho que todas as pessoas que vêm aqui, que assistem às palestras, têm a satisfação de ver a atuação da instituição em tantas coisas diferentes,
com outras instituições e vistas de uma outra ótica, né? A ótica do outro lado do parceiro que colabora conosco. Está sendo, eu acho, muito interessante. Em princípio, a gente achava que não ia fazer livro, mas vamos fazer. Vamos fazer, vamos sim. Porque, inclusive, eu acho que praticamente todas as palestras, ao final, quase todas as pessoas falam nas perspectivas, prospectar coisas que faremos juntos no futuro. E isso também é interessante de registrar, para depois ver se a gente faz bem. Se a gente não tiver ideia, nunca vai fazer, né? Tendo a ideia, pode ser que não faça, mas... Então, a gente agradece muito a sua presença. E isso é o apoio no desenvolvimento desses trabalhos todos, né? Se uma parte só quiser, não acontece. As duas partes têm que querer. E a equipe que trabalha muito nisso tudo, né? E a gente termina por hoje e no fim do mês teremos um novo Master Colloquium. Obrigado.